percebi que o que atormenta o coração humano não é o que acontece com o homem, e sim a opinião que ele tem sobre o que acontece com ele. Então, meu filho, se algo doloroso estiver nascendo no seu coração, mude de opinião. Então a gente vai ver aqui a diferença entre a minha opinião e a realidade, entre o que de fato é e aquilo que eu acredito que seja, que é o que faz a gente sofrer. E é importante a gente ter esse conhecimento como embasamento para tudo que eu vou falar depois disso aqui. Então, vamos direto ao ponto. Nós vamos acreditar, nós vamos entender que a realidade existe. Finge. A realidade existe. Ela é apresentada para nós, seja o que for, através dos 5 sentidos. Aqui já daria para ter uma aula bastante grande sobre entendimento de opinião. Por quê? Porque não existe nada para o ser humano que não venha a partir dos sentidos. A gente não sabe alguma coisa que não foi dito pra gente, que não foi mostrado pra gente, que não foi sentido por mim, através dos meus sentidos. Então, e os 5 sentidos são visão, olfato, tato, paladar e audição. Então, são esses os sentidos. É por aí que você capta a realidade. Ou seja, você não percebe a realidade. A gente capta diferente, Algumas pessoas, vocês já devem ter parado, algumas pessoas veem aquele vestido azul e amarelo, vestido dourado e branco. Algumas pessoas dizem, não, é azul, não, é branco, não, é preto, não, é... Exato. Dependendo de como o seu sentido está captando aquilo, muitas vezes você tem diferença de percepção. E então você vai sustentar que viu a realidade. Na verdade, você não viu a realidade. Você viu o que o seu sentido, visão, permitiu naquele momento. Em questão de sentidos, me impeça de ver. Me impeça de perceber. E às vezes o meu próprio sentido pode me enganar. E de novo eu tomo como se fosse a realidade, mas na verdade não é. Ah, mas Werner, hoje a gente sabe que tem os raios infravermelho. Como? Como você sabe? Como alguém sabe que aquela onda está passando naquele lugar? Porque ela tem um equipamento e o equipamento demonstra através da visão. Ela vê o equipamento, ela não vê a onda. A mesma coisa com sons, né? Tem apito para cachorro que os humanos não ouvem. Então, se eu dissesse para você agora, alguém apitou esse apito agora? Você não tem como assumir. Porque a gente não... Eu poderia dizer assim, não, ninguém está apitando apito aqui. Porque o meu sistema não permite, o meu sentido, a audição, não permite que eu assuma essa realidade. Apesar dela poder, inclusive, existir. Pode ser que alguém nesse momento aqui fora esteja treinando um cachorro. E eu não tenho como assumir, porque o meu sentido não permite. O que existe para nós, seres humanos, não é o que existe na realidade. É o que eu posso conferir após os 5 sentidos. Então, a partir de hoje, toda vez que você assumir alguma coisa, já saiba que você não está assumindo daqui. Você está assumindo daqui para frente. Então, você já não tem acesso completo a ela. Então, o acesso que você tem, limitado pelo seu sentido, já não é completo. Concordo que enquanto eu estou olhando para cá, não estou olhando para trás. Então, a minha própria relação com a realidade já é limitada. Então, reflete sobre isso, porque não existe realidade antes dos 5 sentidos. Então, ninguém pode ser arrogante aqui. Só pode ser arrogante depois disso aqui. Aqui também não tem como ser arrogante, porque eu só vejo e ouço. Não tem julgamento. A partir daqui, nós começamos a julgar, porque aquilo já me foi colocado em algum momento na minha trajetória. Só que não para por aqui. Porque, além disso, o nosso cérebro generaliza, elimina e distorce informação. Então, esse GED, talvez seja interessante você gravar. Nós generalizamos, eliminamos e distorcemos informações. Então, digamos que eu falo, essa pessoa é grosseira. Eu estou eliminando todos os momentos em que aquela pessoa não foi. Certo? Será que com o filho dela ela é grosseira 100%? Será que ela foi grosseira quando ela tinha 10 anos de idade? Em todos os contextos? Não, mas eu eliminei. Eu eliminei esses contextos. Eu peguei só aqueles contextos que me interessam para assumir esse julgamento. Então ele é grosseiro. Acabou. Eu eliminei. E também generalizei, porque peguei aqueles contextos em que ele foi grosseiro e fiz um sistema inteiro. Ele é totalmente. Foi generalizado. E distorcido porque eu precisei usar o meu mecanismo neurológico para pressupor o que isso é. Eu não tenho como dizer, eu preciso criar uma distorção da realidade. Só que como que a gente faz para se guiar nesse território? Nós usamos o que nós sabemos do território. E o que nós sabemos
é o pouco que podemos a partir dos sentidos e do que foi nos passado durante a nossa pouca trajetória de vida. Então nós julgamos a realidade a partir do modelo que temos da realidade. Nós vamos chamar a realidade de território e tudo isso aqui que nós entendemos sobre a realidade de mapa, é o mapa que temos da realidade. É como se fosse um navegador. Antigamente os navegadores faziam aqueles mapas manuais, né? Manuais, do tipo, eles iam fazer uma navegação, encontravam uma ilha, e então o cara ia lá e enquanto eles iam caminhando a cavalo, ou a pé, ou com charrete, que fosse, enquanto eles iam caminhando, eles iam fazendo um mapa. E quando eles voltavam para o ponto de início, o cartógrafo levava aquele mapa. Só que as viagens demoravam meses, às vezes anos. E aí a pessoa voltava com aquele mapa daquela região. Tempos depois, outra expedição ia ser feita naquele mesmo lugar. O que eles pegavam como referência? Esse mapa. Só que esse mapa já tinha, às vezes, anos. E aí o cara dizia para o outro assim, toma cuidado, porque o mapa não é o território. O mapa que você está levando pode te ajudar a chegar em alguns lugares, vai te ajudar a se guiar pelo território, mas não é o território. Muitas coisas podem ter mudado, civilizações podem ter mudado de lugar, um rio pode ter mudado de lugar, uma mata que tinha pode ter acabado. A relação das pessoas com a realidade se dá através do seu mapa. A pessoa fica bem ou mal através do seu mapa, porque ela observa o seu mapa. Então, vou mudar para um lugar. O que eu vou usar para poder me mudar ou não? Meu mapa. Eu vou ficar com alguém, eu gosto dessa pessoa, por conta do meu mapa, e não por conta de quem ela é, por conta da realidade expressa dos fatos. E então as pessoas confundem muito. Elas acham que quando elas estão discutindo sobre a realidade. Não, na verdade elas estão discutindo sobre o mapa que cada um tem do mundo, o mapa da sua realidade. É como se eu pegasse uma pessoa e, num lugar distante, desse para ela uma folha de papel, um conjunto de lápis, de cor, e dissesse para ela, vai nesse bairro, ou nessa cidade, e desenhe um mapa, do jeito que você quiser. Ela vai e desenha. Depois eu pego outra pessoa, totalmente diferente, boto no mesmo lugar, com o papel e os lápis, e peço para ela fazer um mapa daquele lugar. Tem dúvida de que os mapas seriam diferentes? Cada uma delas iria colocar o que ela achava mais relevante. Será que a pessoa A ia colocar todas as padarias do bairro? E a pessoa B também? Ou será que as padarias iriam ser evitadas? Será que ela ia fazer as ruas de vermelho, de azul, verde, amarelo, e a outra também? E se eu fizesse isso com várias pessoas? Elas não iam combinar, as cores não iam bater, os locais não iam bater. Agora, é muito provável que a pessoa A, que fez o mapa A, conseguisse se localizar naquele bairro, porque ela está observando seu próprio mapa. O que acontece é que as pessoas conversam umas com as outras observando seu próprio mapa. Então, esse é o fundamento da opinião. Por que a opinião causa sofrimento? Porque a minha opinião não é a realidade. Eu quero sempre confirmar a realidade através da minha opinião. A minha opinião tende, como eu acredito nela, ela tende a parecer que é a realidade. Só que a realidade não está nem aí para a minha opinião. Quando essas duas coisas não batem, começa o sofrimento. Então eu gostaria que você pensasse agora que tudo que você sabe, acredita que sabe sobre a vida, não é o que é. É aquilo que você sabe sobre a vida. É o seu mapa. É o que tudo a sua construção histórica te levou a crer sobre a vida. Então, assim, eu acho isso errado. Por quê? Porque está no meu modelo de mundo. O que acontece com a gente é que quando a gente chega aqui, a nossa opinião está formatada. E nós vamos usar a palavra limitada. Como eu tenho poucas opções, só me restou essa, e aí eu olho para a realidade não fecha, há um curto-circuito no sistema, o que nós vamos chamar de sofrimento. E aí o sofrimento acontece quando a realidade não se curva à ilusão que eu criei. Por quê? Porque a ilusão que eu criei é única e exclusiva, e eu ainda não consegui expandir meus horizontes. No momento em que eu tiver outras opiniões, como o Marco Aurélio disse, eu vou sofrer muito menos. Beleza? Pensa sobre isso e a gente se vê no próximo vídeo.